Oferecimento. Vem pra pelada, o lado devassa do futebol. Beba com respeito e moderação. Garantindo a sua satisfação com qualidade e economia que você merece. Olá, São José do Rio Preto. A partir de agora, estamos chegando até você com meia hora de muita informação e entretenimento no talk show mais comentado da cidade. É motivo de honra e muita alegria que eu recebo no programa desta semana o presidente da Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo, o FEComércio, presidente Luiz Carlos Mota. Mota, é um prazer tê-lo aqui conosco, muita alegria e muita honra. Boa tarde, Parada. É um prazer estar aqui nesse programa seu aqui em São José do Rio Preto, num dia tão especial para nós hoje aqui. Uma visita que nós estamos fazendo ao Sindicato dos Comerciários aqui de Rio Preto, onde de manhã fizemos uma grande reunião de diretoria, onde nós trouxemos aqui praticamente todas as lideranças sindicais do Estado de São Paulo, para que a gente possa discutir os problemas da nossa categoria e, logicamente, que desenvolver aí grandes projetos para o futuro. Presidente, vamos falar um pouco sobre os números dessa categoria do comerciário. Quantos sindicatos a federação representa e o número de representados? Bom, a estrutura hoje da FEComércios é 68 sindicatos filiados, abrangendo aí praticamente todas as cidades do Estado de São Paulo, e somos aí em 2.500.000 comerciários. Temos duas colônias de férias, uma em Praia Grande, com capacidade para 800 pessoas por dia, com 180 apartamentos. Agora adquirimos no final do ano 10 alqueires aqui na represa de Avaré, onde também vamos construir aí um novo centro de lazer para os comerciários do Estado de São Paulo. Presidente, vamos falar sobre a principal pauta trabalhista hoje da categoria. Hoje nós estamos junto com as centrais sindicais nessa pauta trabalhista, que para os comerciários é muito interessante, a questão da redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, a questão do fim do fator previdenciário, a correção da tabela do imposto de renda. E para os comerciários nós estamos criando uma consciência no nosso meio com relação à participação nos lucros e resultados. Então é uma reivindicação antiga nossa. Só para você ter uma ideia, na área da indústria, mais de 80% das empresas aderem ao PLR. No comércio, só 12%. Então nós estamos criando essa mentalidade para os comerciantes, para os empresários, para que a gente possa, nesse ano de 2014, desenvolver grandes convenções onde consta a participação dos lucros e resultados para os comerciários. Presidente, nós temos a participação aí especial do jornalista Serginho, ele que é lá da Rádio Integrativa. Serginho, é com você. Mota, gostaríamos de saber, em especial a família comerciária, qual foi a importância da regulamentação da profissão que aconteceu no ano passado. Ao Serginho, um abraço, ele que é jornalista e tem aí o seu programa que é o Jornal do Trabalhador. Um abração, Serginho, e dizer para você que a regulamentação da categoria de comerciário, que foi sancionada pela presidente Dilma no ano passado e que agora, no dia 15 de março, vai fazer um ano, tem dado muito trabalho para a gente, porque com essa regulamentação, nós, dirigentes sindicais, estamos trabalhando em cima disso, de valorizar cada vez mais a categoria comerciária. Logicamente que uma das grandes virtudes desse projeto foi a questão de termos hoje na carteira profissional o registro de comerciário. Então acabou aquele aglomerado de funções que existia dentro do comércio. Então hoje a categoria, posso dizer, que é comerciário e vai se aposentar como comerciário. Temos também a questão da redução da jornada de trabalho. O projeto e a regulamentação deixa claro que a jornada de comerciário é 8 horas diárias e 44 semanais. Tem também a questão de qualificação. Nós estamos estudando junto com a parte patronal esse projeto de qualificação para o comerciário, para acabar um pouquinho com essa rotatividade que existe dentro do comércio. Então nós queremos que o comerciário entre com o seu primeiro emprego e que fique no comércio por mais um período extenso e que se aposente como comerciário. E para nós foi assim, uma vitória muito grande, porque esse projeto estava dentro do Congresso Nacional há mais de 20 anos. Exatamente. E só agora, em 2013, que foi sancionado pela presidente Dilma. Então, hoje nós temos orgulho de ser comerciário e de participar de uma categoria que é regulamentada no país. Presidente, como que está esse contato com a base, essa aproximação que o senhor faz hoje da federação junto aos sindicatos? É muito importante, eu acho que é um trabalho que a gente começou a fazer no final de 2013, de visitar todos os sindicatos filiados, é uma aproximação da federação com os sindicatos e também temos andado no comércio. Então, essa experiência está sendo muito importante de você ouvir os comerciários, das reivindicações dos comerciários e depois com as reivindicações dos nossos dirigentes, tem nos balizado na nossa administração na federação. Então, uma experiência nova, muito boa e que com certeza vai render muitos resultados para os comerciários do Estado de São Paulo. Presidente, agora vamos conferir a participação do jornalista Tiago Passos. Ele que é do Jornal de Hoje e da Rádio Jovem Pan News.
Tiago, é com você. Mota, as entidades comerciais de São José do Rio Preto cogitam a possibilidade de flexibilização do comércio na nossa cidade. Como que a federação vê isso para os trabalhadores riopretenses? Tiago, um abraço. Sua pergunta é muito oportuna. Essa questão de flexibilizar o horário do comércio em São José do Rio Preto, uma discussão polêmica. Nós, como presidente da federação, temos uma posição que nós não podemos nos posicionar com relação ao horário de uma cidade, porque a nossa federação representa o estado de São Paulo inteirinho. Então nós temos localidades que o comércio fecha no sábado ao meio-dia e não abre mais. A minha posição como presidente da federação, nós não somos contra a abertura do comércio. O que nós queremos é humanizar o trabalho dos comerciários. Nós queremos que respeite a jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 semanais. E que esse assunto a gente gostaria que fosse discutido entre as duas entidades, a entidade representativa dos empregados e a entidade representativa dos empresários. Nós não queremos e não aceitamos a intermediação de pessoas que não têm nada a ver com esse horário do comércio e ficam se metendo, entendeu? Então acho que é um assunto que tem que ser resolvido entre o Sindicato do Comércio Varejista de São José do Rio Preto com o Sindicato dos Empregados do Comércio dessa cidade. Deixar claro, não somos contra a abertura do comércio. Nós somos sim a favor de regularizar a jornada do comerciário. O nosso convidado nesta primeira parte é o presidente da FEComerciários, Luiz Carlos Mota. Presidente, como fica o calendário, a agenda sindical para este ano de 2014? Um ano, assim, bastante carregado, com a agenda pesada. É um ano, né, que a gente tem Copa do Mundo, agora Carnaval e temos eleições. Eu acho que o calendário da federação para esse ano, temos agora no dia 8, né, de março, onde se comemora o Dia Internacional da Mulher. A federação fará um grande evento na Praia Grande nos dias 10 e 11, onde levaremos lá praticamente 1000 mulheres. Temos noção que a nossa categoria hoje é composta por um maior número de mulheres. Então a federação vai fazer essa homenagem às mulheres comerciárias na Praia Grande no dia 10 e 11. Temos, né, no calendário do primeiro semestre algumas assembleias de pauta de reivindicação dos práticos de farmácia. Depois, no segundo semestre, nós temos a pauta de reivindicação dos empregados do comércio. Temos um congresso de advogados, temos um congresso, um seminário para os funcionários de sindicato. E, logicamente, que no segundo semestre a federação tem o seu grande congresso sindical, que é já um evento, né, tradicional da federação. Esse ano vai ser qual o número, presidente? Esse ano me parece que é o 23º Congresso Sindical Comerciário. Responda novamente. Esse ano? Então, este ano é o 23º Congresso Sindical que realizamos, né? Já é tradição na federação, todo ano esse congresso onde reúne funcionários do sindicato, dirigentes sindicais, né, e advogados das nossas entidades. Então, realmente é um evento grandioso, onde a gente pretende esse ano de 2014 fazer, né, um grande evento que vai ficar marcado na história da nossa federação, porque também um dos maiores, esse ano, uma maiores comemoração nossa vai ser os 75 anos da federação. Se comemora no dia 9 de abril e vamos fazer uma grande festa, né, para homenagear os 75 anos de história da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo. Presidente, vamos falar um pouco sobre a conscientização política. Fala um pouco sobre essa corrente, do comerciário. Bom, a federação está criando essa consciência política através da corrente comerciária, que resolvemos, né, há 3 anos lançar essa corrente comerciária. Nas últimas eleições lançamos 46 candidatos a vereador, elegemos 12. Então nós estamos criando essa sementinha, porque a gente acha importante, né, os comerciários terem uma participação, inclusive aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Para você ver, agora com essa questão, né, do horário do comércio, se nós tivéssemos um vereador que representasse os comerciários, o elo de ligação ficaria mais fácil. Então nós estamos incentivando todos os sindicatos nossos a lançarem candidatos nas próximas eleições, para que a gente possa fortalecer cada vez mais essa consciência política no nosso meio. E achamos, né, uma categoria tão expressiva como a dos comerciários, tem que ter os seus representantes, tanto nas câmaras municipais, como também na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, candidatos a prefeitos, vice-prefeitos. E logicamente que esse ano de 2014 é um ano muito importante, né? Um ano de Copa do Mundo, um ano de eleições, e nós comerciários estamos estudando a possibilidade, né, de termos candidatos nessas eleições de 2014. E com certeza teremos, porque a estrutura é grande e o trabalho está sendo muito bom de conscientização dos dirigentes e dos comerciários do Estado de São Paulo. A propósito, como o senhor avalia, qual a sua opinião a respeito daquele episódio, né, que marcou lá o ano de 2013, junho de 2013, onde a gente percebeu que a classe política, os partidos políticos estão um pouco dissociados da sociedade. Qual deverá ser o perfil
do político que esta mesma sociedade vai escolher em 2014? Eu acho que as manifestações disseram, querem projetos novos. Então acho que tem que ser pessoas novas na política, mas pessoas preparadas e experientes. Então acho que essas pessoas que tiver esse perfil, logicamente que vai ter a aceitação da população brasileira. Então eu acho que, e nós pedimos muito, inclusive no nosso meio comerciário, para comemorarmos, nós vamos comemorar a vitória do Brasil nessa Copa de 2014, como também comemorar e pedimos para que os comerciários vá nas urnas e votem no seu candidato, aquele candidato que tem compromisso com a sua classe e um candidato que você conheça, um candidato que tem o perfil de um novo, mas um perfil novo com projeto e experiências para o Brasil. A propósito, na sua opinião, qual vai ser a final? O Brasil e? Eu acho que vai ser Brasil e Espanha. Presidente, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Venha mais vezes aí este ano de 2014. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio, pelo seu espaço e conte sempre com os comerciários do Estado de São Paulo. Ok. Nós vamos para um intervalo e voltamos já já. Fique ligado. A moderna empresa deve ressaltar a contabilidade como instrumento básico de sua gestão. Comac Contabilidade, assessoria contábil, fiscal, tributária, trabalhista e previdenciária. Rua São Carlos, 450, Jardim Europa, Rio Preto. Fone 40091700. Só no Brasil, o futebol tem outro lado, peixe. Mais divertido, mais festeiro. A pelada. E a pelada é democrática. Vem de todo jeito, toda ginga. Vem todo mundo. A qualquer hora ela reúne. Em qualquer lugar ela descontrai. O espírito da pelada tá em todo brasileiro. E o sabor desse espírito tá em cada devassa. Vem pra pelada, o lado devassa do futebol. Beba com respeito e moderação. Cliente amigo, você já conhece tudo de bom que os supermercados Laranjão têm para oferecer. Além do respeito a você, consumidor, ofertas todos os dias. A segunda espetacular, a terça e quarta animal e beleza, a quinta e sexta verde, o Laranjão mais você e o fim de semana. Tudo isso com as vantagens do cartão Laranjão, garantindo a sua satisfação com qualidade e economia que você merece. A Urbis está licenciada numa produção industrial diferenciada, atuando na área educacional com móveis escolares. Disponibiliza também todo tipo de mobiliário corporativo e móveis personalizados. Urbis Soluções Urbanas, a marca da cidade. Avenida Miguel Dama, 1280, fones 17 3215 2014 e 3215 7746, São José do Rio Preto. Olá, dando continuidade, nesta segunda parte, vamos bater um papo com o historiador, ex-professor Agostinho Brandi. Professor, é um privilégio tê-lo aqui conosco e a nossa conversa é a respeito do dia 19 de março, né, onde comemora-se aí os 162 anos de fundação de São José do Rio Preto. Portanto, nós vamos falar sobre a nossa querida cidade. Quais os fatores, quais os marcos que determinaram aí o desenvolvimento de São José do Rio Preto, professor? Marcos históricos importantes, nós temos 1855, a criação do Distrito de Paz, o primeiro status político-administrativo, 1879, a criação da freguesia, 1894, a criação do município, 1904, a criação da comarca, 1912, a chegada aqui do transporte ferroviário, que marcou uma enorme evolução econômica local. Professor, e por que a data de 19 de março de 1852 como sendo um marco histórico aí de nossa fundação? Há um documento registrado em cartório sobre a doação do patrimônio de São José, onde nasceu São José do Rio Preto. Há muita contestação sobre esse documento, mas em todo caso também a fundação da cidade, sendo 19 de março,
Naquele tempo se dava o nome da cidade ao santo do dia, ao santo que se comemorasse naquele dia. Sim, 19 de março, 19 de março, o dia de São José. Sim. Então, há muita influência da Igreja Católica nesse contexto da história da cidade, né? A grande parte, até o século XX, até o começo do século XX, a cidade tinha o nome de santos. Sim. No Brasil inteiro, de ponta a ponta. A começar de São Paulo. Exatamente. E São Sebastião do Rio de Janeiro. E o nosso entrevistado é o professor Agostinho Brandi, professor Tino. Professor, e como a cidade era administrada em 1894, quando se tornou efetivamente município? Naquele tempo havia a Câmara Municipal que detinha todo o poder. Sim. Na verdade, ela era legislativo e executivo. O executivo, teoricamente, era exercido pelo intendente, mas o intendente ele era inteiramente subordinado à Câmara de Vereadores. Ele só agia com as determinações aprovadas pela Câmara Municipal. Ele não tinha autonomia administrativa. Sim. Ele era subordinado inteiramente à Câmara de Vereadores. Na verdade, a maior autoridade era o presidente da Câmara de Vereadores. Ele era o verdadeiro chefe de governo. Então era uma espécie de parlamentarismo? Era uma espécie de parlamentarismo. Só que não tinha o voto de confiança. O intendente ele tinha um mandato de 1 ano. Sim. Anualmente era renovado através de eleições pelos seus pares. Eleições internas pelos seus voto indireto. Votação indireta, eleição indireta. Sim, perfeito. Pelos vereadores que escolhiam o intendente anualmente. Professor, um fato da história do nosso país que nos chama a atenção a respeito do movimento local. Como era a questão da escravidão aqui em São José do Rio Preto? Os escravos foram trazidos pelos pioneiros vindos de Minas Gerais. Sim. Aqueles mineiros traziam seus próprios escravos. E a escravidão aqui tinha características próprias. Sim. Por exemplo, os escravos eles tinham maior liberdade do que em outras áreas da cana-de-açúcar, por exemplo. Eram escravos familiares. Sim. Aqui predominava... E não havia também compra e venda de escravos. Muito raramente se registra compra e venda. Pelo recenseamento de 1872, foram recenseados 209 escravos, 105 homens e 104 mulheres. Então a escravidão aqui era bem amenizada, também devido à economia de subsistência, predominando a pecuária naqueles primeiros tempos. Sim. Então a mão de obra praticamente era quase livre. Exatamente. Então tinha essa peculiaridade. Essa peculiaridade local. E também pelo isolamento geográfico. Então aqui era bem diferente de outras regiões mais avançadas. Exato. Nesta segunda parte, o nosso bate-papo é com o professor Agostinho Brandi e nós estamos falando da fundação de São José do Rio Preto, 19 de março de 1852. Perfeito. Professor, vamos falar um pouco também sobre o início da educação na cidade. A primeira lei criando uma classe é de 1859 do governo paulista. Perfeito. Mas não foi efetivada. A segunda lei é de 1892, também do governo paulista, criando 2 classes aqui, uma masculina e uma feminina. Classe oficial do governo paulista só começou a funcionar no final do século XIX, durante 1 ano apenas. Sim. E o ensino efetivo municipal começou em 1895, através da professora Gertrudes Amaral França. E a segunda professora foi
a Josina Teixeira de Carvalho, 1896, 97. Foram professores aqui também, o próprio Coronel Adolfo Guimarães Correia. Eu gostaria de citar também o professor Luiz Francisco da Silva, que também foi vereador e intendente municipal. Professor, qual a importância do engenheiro Ugolino Ugolini para São José do Rio Preto, na sua formação, na sua urbanização? Foi de suma importância. Foi o nosso primeiro urbanista, Sim. o primeiro ecologista, Sim. Fez o primeiro levantamento urbano da cidade. Ele é autor do plano urbanístico da Boa Vista, Sim. E do Parque Industrial, que naquela época correspondia ao patrimônio de Nossa Senhora do Carmo. Sim. Mas onde foi o surgimento? Ele fez esse trabalho Sim. com todas as praças que infelizmente não foram efetivadas, do Borá, Sim. da Avenida Badibacite, à Piedade, incluindo a Boa Vista e o Parque Industrial. Ele fez todo o traçado, com praças, avenidas, mas só que grande parte não se concretizou. Professor, vamos falar aí da importância da sua obra, né? Que já está aí, completou aí o segundo volume. Do primeiro volume, do segundo volume, rapidamente, gostaria que o senhor dissesse como que o telespectador, o pesquisador, as pessoas que se interessam pela história da nossa cidade pode ter acesso e qual é a previsão aí do terceiro volume? O terceiro volume eu já comecei, vai de 1908 a 1930. E o primeiro volume? O primeiro volume é a época distrital, de 1852 da fundação a 1894, criação do município. Segundo volume? Segundo volume, de 1894 a 1907, que é a época dos intendentes. Perfeito. É o ciclo dos intendentes municipais. E o terceiro eu pretendo fazer até 1930. Seria o ciclo dos prefeitos na Primeira República. 1930 marca o final da Primeira República no Brasil. É um novo período histórico para o Brasil, para os estados e para os municípios. E os interessados podem ligar aí para o professor Agostinho, que poderá ter acesso a essa obra muito importante. Professor, a cidade comemora hoje 162 anos, 19 de março de 1852. Qual a mensagem que o senhor deixaria aí para os nossos telespectadores, para toda São José do Rio Preto, fazendo aí uma análise, uma avaliação de toda a sua história e a perspectiva para o futuro? A cidade de São José do Rio Preto, ela já nasceu pela sua localização geográfica como polo regional de uma vasta área da província de São Paulo naquela época. E continuou sendo cada vez mais até os dias de hoje. Só que, infelizmente, o progresso hoje significa queda da qualidade de vida. São José do Rio Preto hoje tem cerca de 450 mil habitantes. Espera-se logo ultrapassar 500 mil. E isso causa um sério problema para os futuros responsáveis, que às vezes têm descuidado do planejamento, da infraestrutura. Então a cidade cresce um tanto desordenadamente. Não é só São José do Rio Preto, infelizmente. A maioria das cidades do Brasil. Então, o povo de São José do Rio Preto gostaria que os responsáveis olhassem para o futuro. Professor, e nossos dirigentes políticos, né, os atores políticos hoje, têm preservado, têm se preocupado, têm cuidado do nosso patrimônio histórico? Muito pouco. Não é só de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto até que está, comparando com outras cidades, está até relativamente bem. Tem o Arquivo Público Municipal, a Hemeroteca Dario de Jesus. Perfeito. O único órgão que não está funcionando, está desativado, é o Comdefat. Perfeito. Infelizmente, vencida o mandato da última diretoria, até agora não foi renovado. E é um órgão importante nessa área.
É o Conselho Municipal que cuida do patrimônio histórico. É o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico, Turístico e Cultural. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço essa oportunidade. Numa próxima conversa vamos falar sobre futebol também, que o senhor foi um grande goleiro, né, e teve a oportunidade de atuar em equipes importantes aqui da cidade, do Palmeiras, perfeito? Eu gostaria de agradecer imensamente. Eu que agradeço, tá? Eu que agradeço. Venha mais vezes, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nós vamos ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana. Um grande abraço a todos e até lá. Oferecimento Da Icada Devassa. Bem papelada, o lado devassa do futebol. Beba com respeito e moderação. Garantindo a sua satisfação com qualidade e economia que você merece.